Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia, do meu lado, meu amigo Luiz Kerli. Nós estamos responsáveis pela disciplina Economia de Empresas neste semestre especial. Estamos muito felizes aqui de mais uma sexta-feira estar reunindo com os nossos alunos do curso de Administração. E Com nós temos... alguns de economia. Tem alguns que a gente De vai economia, fazendo intercâmbio, né? De noite tem alguns de Administração, é. de manhã tem alguns de Economia também. Eu queria começar esse dia conversando um pouco com os nossos amigos aqui, Kerli, sobre o que a gente pode fazer ao longo desta manhã, né? A gente tem aí um questionário relativo à quarta semana, que pode ter deixado alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente eventualmente pode voltar lá e dar uma olhadinha em algumas questões, tá? Mas isso a gente vai precisar que vocês apontem aqui no chat se isso é uma boa ideia ou não. Nós temos a discussão dessa semana, então nós vamos dar uma refrescada na memória. Para quem ainda não assistiu os vídeos que estão lá, a gente pode fazer uma introdução também, falar por que isso é importante, de que é e tal. Eu vou pedir aqui ao meu amigo Kerli para falar um pouquinho sobre o escândalo corporativo que nós pusemos lá, né? Nós pusemos lá o caso da Enron, uma grande empresa americana que foi talvez um dos maiores escândalos corporativos da história dos Estados Unidos. Pelo menos teve um simbolismo muito grande, teve um impacto muito grande sobre legislação, sobre a imagem da empresa americana, sobre a imagem do mercado americano e tal. E o que mais? E a gente pode também abrir para questões de debate, para comentários. Eu, antes de passar a bola aqui para o Kerli, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Vários dos amigos aqui, Kerli, têm me perguntado sobre a gente fazer uma espécie de consolidação das notas até aqui. Então, deixa eu esclarecer que a gente só não fez isso até agora porque, frequentemente, uma ou outra pessoa daqui da turma de administração ou da turma de economia nos contacta por e-mail ou no privado do WhatsApp e fala assim: professor, dá mais uma semana para eu submeter aquele questionário, porque eu estou com o Covid. Professor, segura mais uns dias, porque eu estou precisando terminar aqui alguma coisa e tal. Então, nós estamos chegando ao quinto questionário, né? Ontem eu postei para vocês o quinto questionário, o que significa, digamos assim, metade das oportunidades para fazer pontos. E aí, eu acho que é uma boa hora. Então, segunda-feira, eu vou entrar lá e vou fazer um balanço. Aí eu vou fazer um balanço, gente, escuta bem, tá? Para depois não ficar em dúvida. Eu vou fazer um balanço sobre os 4 primeiros questionários. Mas o quinto já está rolando. Sim, pessoal, mas o quinto, a entrega dele é até quinta que vem. Então, eu não posso juntar nota de quem já fez, quem não fez e tal. Então, segunda-feira, fecha-se todas as chances para quem não submeteu até o quarto questionário. Aí eu vou fazer a consolidação, vou tirar as 2 piores notas e vou dizer, a média do Marcelo é essa, a média do Renato é aquela, a média do Luiz é essa, tá? Não vou fazer publicamente, eu vou mandar e-mail individual para cada um, e aí falando, fulano, sua média é essa, ciclano, sua média é aquela. E aí você está vendo por que a gente pede sempre para vocês colocarem o e-mail de contato lá nos questionários, tá? A gente vai usar aqueles e-mails. Então, eu acho que esse é o aviso, digamos assim, mais operacional. Deixa eu ver se aqui no chat alguém falou alguma coisa, Kerli. Eu achei esse questionário mais tranquilo que o passado, diz o Rodrigo Sobral. Você está falando do quinto? Qual? Do qual é? Rodrigo. Ou do quarto, em relação ao terceiro. O quarto em relação ao terceiro. O que é o quarto? Fala, Marcelo. Não me lembro assim de cor, não. O que é o quarto? O quarto é o que fala, que quase todo ele praticamente é sobre estrutura de governança. Tem estrutura de governança beleza. E o terceiro, fala sobre o quê? Custo de transação no geral. Okay. Tem várias matérias. Sim, já sei perfeitamente. Beleza, é só para atualizar. Beleza, Marcelo, obrigado. Tem um comentário aqui da Fernanda dizendo, vai pegar 2 ou 3 maiores notas. Então, vamos esclarecer isso aqui para a Fernanda. Fernanda, no final do semestre, nós vamos pegar das 10 notas que você tiver participado, nós vamos jogar 2 fora. E aí nós vamos tirar a média de 8.
Então, vamos dizer assim, nós vamos fazer um print screen aqui da sua situação. Como a gente já vai ter concluído na segunda-feira 4 questionários, eu vou jogar 2 fora e vou tirar a média das 2. Então, digamos assim, esse é o status atual. O Caio também, professor, não entendi direito, o senhor vai pegar 3 das 5 maiores notas, tá, mesma coisa. Agora compreendeu, né, Caio? Beleza. Tá, então, é só para a gente ter uma ideia de quais você estaria descartando nesse momento e como que ficaria a sua nota nesse momento, tá bom? O 5º questionário já está rolando, mas, mais uma vez, eu não vou levá-lo em conta para essa consolidação de segunda. Sim, mas eu também, vamos botar mais material para, digamos, o 5º A, e agora um 5º B, porque tem várias questões que a gente precisa também perguntar sobre o tema de agente. Então, digamos, nesse fim de semana, a gente põe um questionário complementar do 5º para ser a nota sobre teoria da agência, né? Senão, como a gente pôs 2 no anterior, e tudo fica pouco só aquilo para a teoria da agência. A teoria da agência é muito importante. Tá certo. Então, a gente fica avisado aí que vai ter uma segunda metade do 5º. Do 5º, isso. O 5º A. Beleza. 5º B. O que mais? Seria mais interessante sabermos as notas dos 4 questionários. Ô, Elidomar, eu sei que isso é verdade, mas olha, a gente coloca os questionários, na maioria das vezes, salvo uma exceção, a gente coloca com o gabarito. Então, quando você aperta lá e submete, tem um botãozinho dizendo ver pontuação. Então, eu quero pedir para vocês ajudarem a gente aí também, né? Fez o questionário, submeteu, tem lá o ver pontuação, anota em algum canto. Bota na sua agenda, manda um WhatsApp para você mesmo, faz de algum jeito para você ter o seu próprio controle também, para a gente não virar esse negócio, né? Assim, a gente ainda não tem, poderia até ter no próximo semestre um Google Classroom, que a hora que você quiser, você pode rever suas notas, mas esse semestre a gente ainda, eu e Kerly ainda não fizemos esse sistema, tá? Mas quando é só o 3º questionário, se não me engano, que a gente não colocou o gabarito, porque tinha o negócio de justifique dentro da questão. Né? No 4º, a gente já colocou o justifique como opcional, tá certo? Tá, então tem aqui, ó, professores, vocês poderiam comentar apenas as questões 7 e 8 do 4º questionário? Beleza, vamos lá agorinha. Então, vamos para o 4º questionário. Vou abri-lo aqui. E daqui a pouquinho eu vou compartilhar a tela, tá? Me deem só um minutinho aqui. Ô Luiz, queria fazer um comentário. Eu acho que a gente deve falar de nota sobre tema. Digamos, a gente teve uma semana sobre teoria da empresa, então uma nota nesse tema, uma nota em transação, uma nota agora em teoria da agência, uma outra em economia, uma 4ª nota em economia comportamental e uma 5ª em recursos e capacitações, porque, digamos, como o Marcelo muito bem falou, o tema de economia de custo de transação são 2 questionários, né? Então, na verdade, aqueles 2 têm que valer a nota de acho que eu e você deveríamos ter conversado isso anteriormente, mas eu acho que está na hora. A nota por tema, e não por questionário, né? Porque um tema, como custo de transação, e o tema, não me lembro dos outros, mas custo de transação e teoria da empresa, cada um tem mais de um questionário. Tá, Então, depois 5 a gente temas. vai ver com calma, e aí a gente faz o anúncio depois que a gente já tiver fechado um acordo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Alguém perguntou aqui a questão 7 e 8 do 4º questionário. Então, estou aqui, atividade da semana 4, questão 7. Considere uma vez mais o vídeo complementar sobre a Tesla, que discutimos em sala. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira, considerando a experiência daquela empresa e os conceitos relacionados aos custos de transação? Então, vamos lá. As alternativas são assim. A gente tem que procurar a verdadeira, então vai ter a maioria falsa. Primeira,
A Tesla tem registrado até aqui muitas vantagens. Eita, deixa eu fazer uma visualização aqui, porque senão fica ruim para ler a frase toda. 7, desculpa. Pronto. A Tesla tem registrado até aqui muitas vantagens em adquirir baterias junto aos melhores fornecedores do mundo. Isso é falso, né, gente? Todo mundo sabe que aquele é um produto é um elemento muito específico da sua produção. E aí ela internalizou ali para manter o segredo das suas patentes e tudo mais. Então, essa é falsa. A segunda, ao desenvolver e fabricar internamente os assentos para seus automóveis, a empresa corre algum risco de perder competitividade. Essa é uma afirmativa verdadeira. Eu e o Kerli temos dito para vocês aqui que a produção de estofados, de esponjas, de polímeros para automóvel e tal, isso daí é uma coisa que o mercado tem. A gente tem empresas, dezenas, se não centenas de empresas, altamente desenvolvidas, capazes de fazer projetos customizados, ou seja, adaptados para o gosto do cliente e tal, e que, de alguma forma, o mercado já tem muito boas soluções. Então, a gente fica preocupado que se uma empresa vai deslocar sua atenção, seus talentos, seus recursos, para tentar fazer uma coisa que o mercado já oferece, a chance dela perder competitividade é grande. A chance dela estar gastando recursos de maneira, digamos assim, pouco sábia é muito grande. Então, para a gente, essa afirmativa é verdadeira. Mas vamos checar as outras. Os custos de transação da empresa são muito pequenos, porque ela implementa campanhas de marketing muito eficazes. Gente, custo de transação tem alguma coisa a ver com marketing? Nada. Essa daqui é aquela frase do tipo assim, deixa eu ver se o cara assistiu a aula. Por quê? Porque se ele não assistiu a aula, ele fala assim, custo de transação, deixa eu ver na hora que ele vai negociar, se ele fez a campanha, as pessoas já conhecem o produto dele, aí acha que, em termo geral, assim, de bom senso, do que seria custo de transação, tem alguma coisa a ver com a imagem, com a publicidade, não tem nada a ver, tá? Então, essa questão aí é aquela pega bobo, tá? Para quem não estava ligado. E a última diz assim, a empresa gerida por Elon Musk, é um caso de sucesso na integração horizontal, produzindo excelentes automóveis, geladeiras e pianos de cauda. Gente, peraí, Tesla produzindo piano de cauda? Isso aqui é claro que é uma brincadeira, né? Mas, de toda forma, essa brincadeira aqui não está aí à toa, não. Pensa bem o que a gente, com essa frasezinha aí, a gente colocou o conceito de integração horizontal. Então, o que é integração vertical e o que é integração horizontal? Vamos lá. Abrem aí o chat e me deem exemplo de integração vertical e exemplo de integração horizontal. Um bom nome também para a integração horizontal é chamado diversificação, né? Porque é que as empresas diversificam, né? No Brasil tem muita empresa diversificada. Por exemplo, uma diversificação foi muito conhecida, foi usada muito nos cursos de diversificação, ou como ele está chamando, de integração horizontal, foi o caso da Ford. A Ford foi um dos primeiros fabricantes de tratores agrícolas. Ora, a Ford fabricava automóveis, quer dizer, para outro mercado, né? O que tem a ver um comprador? Algum de vocês já comprou um trator? Ou pensa em comprar um trator? Quer dizer, um público completamente diferente, a distribuição, tudo uma coisa muito diferente. Todavia, existe uma razão tecnológica grande para ela fazer essa diversificação. Por quê? Porque um trator acaba sendo constituído por um motor, por uma transmissão, por eixos, quer dizer, uma caixa de marcha. Então, tudo isso que a Ford já sabia fazer. Então, digamos, essa é uma diversificação por razões tecnológicas, né? Ela fez essa diversificação. Uma diversificação no outro lado, por exemplo, é a diversificação de fabricantes. Estou dando só um exemplo, Brastemp. O que é que tem a ver a fabricação de máquinas de lavar com a fabricação de micro-ondas? Pouquíssimo a ver.
Se você olhar para a linha branca, tem coisa que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Máquina de lavar com geladeira, com micro-ondas e tal. Mas o que é que induz a essa diversificação? O que induz é aproveitamento de quê? Dos canais, principalmente dos canais de distribuição, né? Quem vende geladeira vende micro-ondas, quem vende micro-ondas vende fogão e tal. Então, a Brastemp, quando ela decide, é diferente a Brastemp dizer agora eu vou fazer uma fryer que eu estou chamando essas coisas aí de frita sem gordura e tal, uma fryer, é. E pô, é diferente uma empresa dessa que chega agora em todos os compradores dela, já chega, agora aqui, ó, no meu catálogo tem um produto novo, tem uma fryer, tá diferente de, digamos, imagine se um fabricante de automóvel decidisse agora fabricar geladeira. Pô, que canais ele ia aproveitar? Nenhum. Então, tem várias razões para as empresas fazerem a diversificação. E tem também um belo exemplo no Brasil, conglomerados. Você tem o Grupo Votorantim. O Grupo Votorantim tem banco, tem banco, tem Cimento. mineração, cimento, tudo. Agricultura, ficou forte em agricultura. Teve aqui em Pernambuco uma usina que depois saiu do... Aquela usina que a gente visitou, Luiz, era do Grupo Votorantim. Aí eles venderam para o Grupo Cavalcante Petribu. Uhum. E o que é que acontece? Isso aí, a razão maior mesmo é a diversificação. Os grupos precisam diversificar por razões de risco, né? De estar. E vai diversificando aos poucos, um pouco de tecnologia ali, um pouco de razões de mercado ali, por qualquer razão, ou simplesmente por não pôr todos os ovos numa cesta só. Qual é a vantagem que você tem num grupo diversificado? Você tem um grupo diversificado aqui em alguma, por exemplo, um exemplo banal, mas todo livro de empresa está lá. Se uma empresa fabrica guarda-chuva e picolé, não tem nenhuma coisa a ver com tecnologia, nem tem nada a ver com canais de distribuição, não tem nada. Mas tem de risco, quer dizer, no verão ela vende sorvete, no inverno ela vende guarda-chuva e tal. Então é isso, quer dizer, o Luiz levantou, é um tema que não está tratado no curso, que a gente também tem que ter limite para o curso, mas é um tema importante de economia de empresa, essa diversificação horizontal. Beleza, Luiz. Massa. Deixa eu ver se. Acho que foi o Rodrigo que perguntou. Dá uma olhadinha aí no chat, Kelly, se tem algum comentário, alguma dúvida a mais, ou eu posso passar para a questão 8, tá? Sim. Deixa eu pegar os óculos, então, para olhar o chat. Porque se eu compartilhar a tela, eu não vejo o chat. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Mas aqui, enquanto você está pegando o óculos aí, deixa eu comentar aqui. Um outro caso também extraordinário, vou ver se até se a gente grava um case, viu, Kelly, sobre isso, é Sadia e Perdigão. Porque são duas empresas muito... Pronto, agora não estou mais com problema de óculos, não. Sai vários. É só fazer um rápido comentário aqui. A empresa Sadia e Perdigão eram empresas separadas, concorrentes, ambas muito integradas verticalmente. Então, elas tinham desde a fazenda, tal, em alguns casos e tal. Mas a Perdigão era muito mais diversificada, com muito mais integração horizontal. Então, ela atuava num conjunto de produtos finais muito mais amplo do que a Sadia. O resultado é que a Perdigão tinha uma rentabilidade e uma lucratividade menor, mas uma segurança, um risco mais baixo também. A Sadia tinha mais especialização, tinha um retorno muito maior e tinha risco maior. E isso acabou depois envolvendo num outro assunto, que foi a questão dos derivativos. Mas eu acho que vale a pena depois a gente gravar um case sobre Sadia e Perdigão, tá, Kelly? Para colocar para ele. E também um case, eu acho que é uma coisa importante, já que o nosso curso de economia de empresa não tem nada de finanças, a gente acredita que todos vão ter
alguma coisa de finanças em algum lugar do curso e tem que escolher os temas, né? Não tem como. Por exemplo, a Casa Sadia também é um belo exemplo do que é a importância de finanças para a empresa. Eu já disse a Luiz essa imagem, já disse a muitos alunos meus, executivos, financeiros e tal, que treinei durante um longo tempo na minha vida, que eu sempre associo a imagem de finanças numa empresa a um atleta. Você tem um atleta, pega o atleta mais bem formado que você tem nesse momento, que esteja na forma melhor dele, pronto, tá aí. O cara passou a vida toda construindo o corpo e as condições biológicas dele. Agora, pega esse cara simplesmente, põe num tanque e bota a cabeça dele dentro d'água 5 minutos. Só isso. Só isso. Isso é mais ou menos o que é finanças numa empresa. Quer dizer, você tem a Sadia, uma empresa extraordinária, um dos exemplos de empresa mais extraordinária do Brasil, inventou um tipo de negócio, quer dizer, eles inventaram aquele negócio de fomentar os pequenos produtores de Santa Catarina, a produzir frango, a produzir porco e tudo para eles, criaram um grandes frigoríficos, tiveram uma empresa de aviação e tudo mais, e o que acontece? Uns poucos erros de finanças, fizeram as apostas erradas, né? não fizeram uma não fizeram uma cobertura muito inteligente dos riscos, se arriscaram demais, e aí o que era uma empresa extraordinária acabou sendo absorvida por outra que era, digamos assim, menor do que ela, menos rentável do que ela e tudo. Então, finanças realmente é uma coisa que todo mundo quem da administração, mesmo que vai para a administração pública, tem que prestar atenção à área financeira, porque a área financeira, da qual o Luiz é um especialista, não brinca, não brinca. O cara não tem. O pai de Luiz foi executivo financeiro a vida toda, e sabe, Luiz já nasceu sabendo disso. E em finanças, ninguém não tem esse negócio de errar. É como se falar assim, pô, você trabalha em avião. O pessoal de finanças é como quem gere uma cabine de um avião. Você pode errar, pode, todo mundo erra. Mas não erre muito, não, porque é possível que num erro desse aí você não consiga mais reverter. Tal. Não é uma pessoa que trabalha em recursos humanos, não é uma pessoa que trabalha na área comercial, claro, um erro de recursos humanos é importante, mas é muito difícil que um erro de recursos humanos destrua uma empresa rapidamente. Isso, um erro mesmo no comercial. O comercial dá um erro, o cara muda o comercial, né, geral, a empresa escapa. Agora, erro financeiro grave é coisa perigosa. A empresa pode não ter mais como voltar atrás. Beleza, eu não sei porque o Luiz introduziu essa ideia de expansão horizontal das empresas, mas é uma boa discussão. Na verdade, tem material para economia de empresa 1, economia de empresa 2, economia de empresa 3 e assim vai. Mas a questão é assim, Kerly, porque a gente está falando de integração vertical, Não e falou aí nada de horizontal. a gente precisa pelo menos mencionar o que é, Claro. mesmo que a gente não vá tratar mais profundamente. Agora, verifica para mim aí, por favor, se podemos seguir para a questão 8, ou se ainda tem alguma dúvida na questão 7. Deixa eu ver o chat aqui. Alterar layout, tenancy, configurações, informar, ajuda. Não sei lhe responder. Pergunta para o... Deixa eu abrir aqui. Podemos seguir, tá tranquilo. Tá bom, beleza. Então vamos para a questão 8. Identifique entre as afirmativas abaixo. Vocês estão vendo a tela aí, né? A questão 8, não é isso? Todo mundo vendo a questão 8 na tela? Ótimo. Sim, tá bom. Vou até aumentar um pouquinho a letra aqui, porque afinal de contas, né? Custa nada.
Identifique entre as afirmativas abaixo aquela que não constitui uma boa aplicação dos conceitos de custo de transação, especificidades e estruturas de governança, tá? Então, a gente está dizendo aquela que não constitui uma boa aplicação, ou seja, alguma coisa que esteja errado, impreciso, vamos procurar algo falso. A primeira frase diz assim: a companhia Super Querlão, que desenvolve e vende alimentos cultivados a partir de variedades genéticas preservadas por indígenas do Himalaia, apoia em ganhos expressivos da integração vertical. Vamos lá, gente. Variedade genética, sementes preservadas lá de uma cultura indígena do Himalaia. Isso é um negócio que você encontra toda hora em qualquer supermercado? Claro que não, né? É um troço extremamente específico. Se é algo muito específico, para um público muito selecionado, que envolve até algum segredo, alguma proteção, se isso é verdade, então é bem provável que você tenha ganhos na integração vertical, tá? Então essa é uma frase que está correta, não parece estar uma aplicação equivocada dos conceitos. A segunda, as franquias da Depilon, exemplo de estrutura de governança híbrida, para quem acompanhou aqui foi o nosso amigo Sandro Alves, veio aqui visitar. Então, as franquias da Depilon, exemplo de estrutura de governança híbrida, oferecem produtos e serviços exclusivos que não estão disponíveis na maioria dos salões de Recife. Então, vamos lá, gente. Será que a depilação deles é igualzinha a que tem em cada salão de bairro? Ah, então aqui é híbrido, porque já deve ter algum grau de especificidade. Não é algo tão profundamente atípico que só eles tenham, mas também não é um negócio do tipo commodity. Então, daí a gente está no meio do caminho entre estrutura de governança e mercado, que eu compro tudo no mercado, porque existe uma ampla gama de opções, de combinações possíveis já oferecida por diferentes companhias, nem também está num negócio super exclusivo em que eu produzo a minha cera especial, faço todo o treinamento dos meus, enfim. Então a gente está no meio do caminho. Essa também parece ser uma boa aplicação dos conceitos. Aí a terceira vem assim: é uma questão de tempo até que a gigante Amazon abandone a sua estrutura de governança empresa e passe a lucrar com a produção de livros em gráficas próprias. Opa, peraí, mas essa aqui saltou aos olhos. Primeiro, porque a Amazon não é estrutura de governança empresa. O nome do caso da Amazon é estrutura de governança mercado. Por quê? Porque a Amazon não produz livro, a Amazon não produz headphone, a Amazon não produz quase nada que ela vende, senão nada. Ela compra tudo. A sacada dela é ir buscar no mercado, ter uma prateleira ágil e ser campeã da entrega. Então, é uma empresa símbolo, emblemática da estrutura de governança mercado. E achar que ela está marcando bobeira, que ela está, enfim, deixando de lucrar com a produção de livros, é não entender qual que é o valor que ela tem. O valor dela não vem da produção, de nada. O valor dela vem justamente de ser uma gigante no modelo mercado. Ela é o que é uma espécie de um paradigma. Antes dela, algo que era comparável com ela, em alguma medida, era o Walmart. Mas o Walmart também continua sendo uma empresa muito interessante na sua capacidade de articulação global, de comprar soluções do mundo inteiro para trazer para o mercado local. Mas, enfim, acabou tendo lá alguns problemas, e depois a gente pode comentar. Então, essa daqui é uma afirmativa que não usa corretamente os conceitos de estrutura de governança, custo de transação, de especificidade. Só para completar, vamos ver a última frase. A fusão da empresa de software Mayatec com a fabricante de balanças Precision Limitada preocupa os investidores. Por quê? Aí a frase diz: eles não veem especificidade suficiente no setor para justificar a estrutura de governança empresa. Ora, gente, quando a gente vê a fusão de duas empresas, muitas vezes ela é motivada justamente para fazer uma integração vertical. É muito comum a gente ter a integração
a fusão sendo orientada por esse ganho que pode se alcançar a partir de uma estrutura mais integrada verticalmente. Para que isso aconteça, é preciso que o setor seja caracterizado por uma maior especificidade. Então, essa frase aí também não está assim ideal, não, porque ela força um pouquinho a barra aqui e ali, mas ela está usando os conceitos de uma maneira apropriada, tá? Então, a que realmente está destoando é a que chama a Amazon de estrutura de governança empresa, tá ok? Então, perguntas, comentários, reclamações, todo mundo tem direito a usar exercer o seu direito fundamental de espernear, de reclamar. Eu entendi assim, mas eu entendi assado e tal, isso daí Mas antes disso, Luiz, eu queria comentar uma discussão aqui interessante do Eliomar, Caio, Fernanda, Russell, e discutindo sobre a parte de diversificação horizontal e tudo mais aqui no chat. O Elomar dá um bom exemplo da Unilever. A Unilever realmente é uma empresa que tem muito diversificada do ponto de vista de expansão horizontal. Você vê que a Unilever aqui em Pernambuco tinha uma fábrica de sorvete, por exemplo, né? Você via, tinha aqui bom junto lá da... Então, é uma empresa realmente muito diversificada. Agora, por outro lado também, se lembre que ela tem uma união muito grande, que, digamos, a Unilever, ela tem uns canais de distribuição muito comuns. Então, quem vende sabonete, quem vende, quer dizer, que são as vendas, que são os supermercados, também vende picolé. Parece uma coisa muito absurda. Pô, o cara tem uma fábrica, o que é que a Unilever tem a ver? Esses custos de economia de empresa são para a gente pensar sobre isso. Por que diabo a Unilever vai vender picolé, vendedor de sabonete? Onde é que você compra sabonete? Você pode comprar no supermercado, onde você compra picolé, nas vendas. Aí você pode dizer, mas as farmácias também vendem sabonete, às vezes vendem picolé, até as padarias que você pode dizer que não vem. Mas imagine que uma gama enorme de distribuidores da Unilever vendem os picolé que ele fabricou. Então tem razões, digamos, uma razão de marketing para essa diversificação. Mas é um belo exemplo dessa empresa aí, essa diversificação. Não é uma diversificação como a da Brastemp, mas é uma diversificação importante. E o Caio fez um comentário aqui sobre a Netflix, que, muito bem, eu acho que está usando os conceitos corretamente. A Netflix está se tornando uma empresa mais integrada verticalmente, na medida que ela integrou uma produtora de séries. Então, que dizem são muito boas. Luiz, todo dia manda assistir uma. Quando eu tiver tempo, eu vou assistir, Luiz. Ontem à noite, o outro Luiz também está dizendo, você tem que ver essa série sobre o negócio. Eu digo, Luiz, vou ver também. O problema é que tem livro demais para ler, mas eu vou acabar vendo essas séries, e eu adoro. O problema é que é falta de hábito. Aí, uma boa discussão aqui de Alidomar, de Caio, Fernanda, usando os conceitos corretos de economia de empresa, não, quer dizer, para entender o que está acontecendo, e isso está claro na expressão do que eles estão escrevendo aqui no chat, que eles estão, quer dizer, usando esses conceitos para entender o mercado e tudo. É para isso que a gente estuda a economia de empresa, né? Para que a gente possa compreender melhor o que está acontecendo com as empresas. Beleza, parabéns. Excelente. Pessoal, mais alguma pergunta deste questionário quarto ou de questionários anteriores, até do quinto mesmo, se vocês já começaram a trabalhar nele, que vocês gostariam que a gente voltasse? Vamos lembrar bem, gente, que esse semestre é um semestre atípico e que, por isso, a gente tem uma liberdade maior. A gente pode voltar a questões lá da primeira semana. Se alguém está atrasado, ainda está vendo vídeos da segunda semana e tal, dá um tempo aí, faz um parênteses. A gente pode sim avisar, pessoal, quem já está tranquilo com essa questão, vá tomar um café, porque eu vou explicar essa questão aqui para o fulano e tal, e vou resgatar aqui alguma memória.
A nossa disciplina não tem VA, não tem aquele momento em que você, né, para e fala assim, deixa eu ver tudo que eu aprendi até aqui. Então, a gente, com essa avaliação mais leve que a gente está fazendo, a gente está muito passando a responsabilidade para vocês. Porque pode não parecer, mas a VA é uma maneira do professor chamar a responsabilidade pela avaliação para ele. Ah, deixa eu ver quem está sabendo, quem não está sabendo, deixa eu ver quem está acompanhando, quem não está acompanhando. Mas quando a gente não tem uma segunda VA, vocês mesmos precisam fazer a avaliação do que vocês estão aprendendo. Então, se alguém quiser rever algum vídeo lá para trás e que ficou com alguma coisa meio perdida, vem para o início da aula, às vezes aproveita aqueles 15 minutos, que até é mais fácil da gente poder, mas aqui também, tá? Se tiver a questão de questionários anteriores, a gente pode retornar a eles. Enquanto vocês vão pensando aí se tem dúvida em questionários anteriores, e postem no chat, por favor, vou passar a palavra para o Kerry para a gente falar um pouquinho da temática dessa semana, né? Eu sei que alguns já assistiram os vídeos dessa semana, outros ainda não, mas eu acho que a gente precisa dar uma passada, né, Kerry? Falar um Eu pouquinho, acho que sim. mais livremente o tema dessa semana. Eu, alguém me mandou um ventilador extraordinário, uma joia, que eu chamei uma joia tecnológica, um ventilador antes da existência da eletricidade. Um gênio desse mecânico inventou um ventilador, mas o que que eu achei mais interessante, qualquer pessoa que vê aquilo ali já fica satisfeito com a inventividade humana, quer dizer, mas o que eu fiquei mais satisfeito ainda é que esse ventilador era da Companhia das Índias Ocidentais, a bela companhia que a gente falou que durou quase 200 anos, pelo menos 180 anos, e que esteve aqui no Recife durante 24 anos. E que, brincando, mas não sendo menos verdade, que a gente diz que Maurício de Nassau foi o CEO dela, da Companhia das Índias Ocidentais, durante 7 anos aqui em Recife. Brincando, porque a palavra CEO é uma palavra moderna, e a gente está falando de Maurício de Nassau em 1600, a partir de 1630 até 1654. Mas o cara que postou errou o cálculo dos anos, dizendo que esse ventilador tem mais de 175 anos. Ora, claro que tem um pouco mais. Eu fiz as contas, teria até mais de 220 anos, porque a companhia encerrou quase em 1790, por aí. Então, pô, é muito ano. Mesmo que ela fosse daquela época, só aí já teria mais do que 200 anos. Todo o século XIX, todo o século XX, mais 30 anos e tal. Mas eu gostei de ver porque dá ideia de empresa, como você tem o material tombado nas empresas e tal, era como se fosse um tombo da Companhia das Índias Ocidentais. E também gostei da ideia daqueles holandeses aqui no calor do diabo, aqui nos trópicos, para onde eles vieram, ter a invenção, né, inventar um ventilador. Pedi a Luísa, não pode mostrar aqui, porque aqui não dá para ver vídeo, né? Mas dá para pôr lá no blog e pedir para vocês verem lá. É realmente um ventilador, uma peça mecânica extraordinária. O cara usando calor, acho, vapor para Eu vou tentar resgatar aqui. Vai falando que eu vou tentar aqui. tentar, né? É realmente uma peça extraordinária para se ver. Aquela marca da Companhia das Índias Ocidentais dá uma ideia realmente de uma empresa tombando o material. Quando a gente fala a invasão holandesa, tal, a gente pensa que é o país Holanda em cima do país Brasil e tal. Peraí, tem isso aí, mas aquilo era uma empresa que vinha para o Brasil ganhar dinheiro e, para sair do Brasil, negociou todos os centavos. Tem um livro do grande, grande historiador do período holandês aqui no Pernambuco, o Melo, irmão do João Cabral de Melo Neto, um historiador magnífico da época holandesa, Evaldo Cabral de Melo, que tem vários livros, mas
Um deles é fazendo as contas de quanto, primeiro, a demora que foi para os holandeses aceitarem perder o Brasil. E Portugal teve que pagar, o Tesouro Português pagou pedaço por pedaço dos investimentos. Houve as batalhas, claro que houve as batalhas. As batalhas foram fundamentais. Sem as batalhas, eles não iriam negociar nunca. Mas as batalhas, no livro de Evaldo, as batalhas abriram espaço. Pronto, agora vamos fazer a negociação para a retirada da companhia. E a companhia levou um monte de dinheiro, porque eles tinham também investido um monte de dinheiro e tal. Era um tempo em que negócios incluíam o direito de saque, o direito de invasão e tudo mais, mas era business. A companhia estava aqui para business. Claro, tinha um sonho da Nova Holanda, dos trópicos e tudo mais, mas tudo com uma base só: business, business, business. Então, é realmente o ventilador. Eu gostei de ver aquela peça e guardei para mim, porque é como se eu estivesse vendo um, um material tombado pela Companhia das Índias Ocidentais, o que dá realmente uma ideia de empresa, claramente uma empresa. Não estava gravado lá negócio de Holanda, nem país, nada, estava escrito lá. Companhia das Índias Ocidentais, da mesma forma que a Unilever botaria hoje no computador. Não, não, Unilever, para dizer, isso aqui é da, é da companhia. Mas o tema da aula. Pronto, eis aí, ó. Eis aí, que coisa extraordinária. Vê aí, vou me calar para vocês verem. Luiz devia ter dado um pause na marca da Companhia das Índias Ocidentais para ver claramente lá o tombamento, digamos, da Companhia Ocidental. E também perdeu a força, porque estava reproduzido num espaço pequeno. Mas vale a pena acessar no blog e ver por conta de vocês esse material. Esse material não, essa joia tecnológica com essa curiosidade do, do nome, do tombamento, digamos assim, uma espécie de tombamento da Companhia das Índias Ocidentais. Beleza. Agora, o tema eu quero falar do passado, do atual e do futuro. A gente já viu a empresa como um custo de transação, viu a empresa como um custo de produção, primeira semana, uma segunda semana, ou primeira parte também, e que 2 semanas, na verdade, cada tema são 2 semanas, um outro 2 semanas sobre custo de transação, e estamos encerrando hoje a terceira semana, que é a semana sobre custos de agência. Então, na verdade, o curso até hoje mexendo com coisas importantíssimas da empresa, são os custos da empresa, custo de produção, custo de transação e custo de agência. Quer dizer, aquela coisa de custo de produção é a base da microeconomia. Foi ali que os economistas realmente criaram uma teoria sobre a empresa. Beleza, foi andando e, digamos, a partir dos anos 30 já tinha uma ideia dos custos de transação e de uma coisa mais recente,
os custos de empresa, custo de agência. Então, está vendo agora que vocês têm uma visão da empresa, os custos da empresa, pelo menos dos custos da empresa, de uma maneira bastante ampla. Olhando, espero que para a maioria de vocês, estou seguro, estamos seguros disso, que para a maioria de vocês foi uma abertura de visão, como foi para mim quando estudei, como foi para Luiz, para todo mundo, e essa visão de uma empresa muito mais ampla, incluindo, além dos custos de produção, os custos de transação e os custos de agência. Então, uma visão de empresa muito diferente. Beleza. Sabe que isso tudo é muito importante, que a gente tem Prêmio Nobel de Economia para custo de transação, e depois a gente falou 2 Prêmios Nobel de Economia, embora do mesmo ano, para custos de agência, e alguns Prêmios Nobel com correlatos, que não foi diretamente pelo tema, mas que também trataram do tema. E essa próxima semana, que agora já estamos agora acabando o curso, porque até agora a gente estava no terceiro tema, hoje a gente está encerrando o terceiro tema, embora vocês tenham ainda que estudar, fazer as listas, mas, digamos, o material está apresentado, e com essa aula de hoje estamos encerrando o terceiro tema. E vamos abrir na próxima semana um quarto tema, que é um tema agora saindo um pouco do, do nosso, digamos, da lógica do curso. Eu até queria perguntar a Luiz se não seria o caso de deixar a parte, trocar, adiantar agora a parte de empresa como recursos, e a parte de recursos e deixar, por último, o tema de economia comportamental, porque ficava mais coerente com a lógica do curso. Olhava a empresa como um custo de produção, um custo de transação, um custo de agência. Uma quarta semana como recursos e capacitações, quer dizer, o que são recursos da empresa, o que é que significa essa ideia de recursos e capacitações, dizer que essa é uma área que tem se desenvolvido também muito em economia de empresa. Aí, as 2 últimas semanas, a gente saía, digamos, do enfoque empresa direto e abria mais o curso e mostrava para os alunos, digamos, as grandes novidades da área da economia comportamental, quer dizer, uma área da economia que está se abrindo muito e que está modificando também muito o conceito de empresa, porque modificou muito, de uma maneira radical, o conceito de comportamento do consumidor. E a interação do mercado é a empresa interagindo com o consumidor. Aí, tendo a concordância de Luiz, a gente inverte as 2 últimas semanas, que era parte de capacitação e recursos, daria na próxima semana e fecharia o curso, abrindo o curso, né? Abrindo o enfoque do curso e vendo a parte de economia de empresa, e mais aberta ainda a última aula, uma aula sobre uma visão da relação entre ética e comportamento na empresa e comportamento na sociedade como um todo. Talvez fosse nessa hora de ética aí que Luiz, o outro Luiz, pudesse entrar com a parte de compliance, coisas desse tipo aí, né? Também podemos ver. Tem também Bruno. Bruno também fez uma dissertação, fez um trabalho de conclusão de curso sobre essa lei do governo Dilma, a lei contra a corrupção, a lei anticorrupção, foi uma das leis mais importantes lá que Dilma aprovou, e fez uma dissertação muito interessante sobre isso, e também estudou compliance na Fundação Getúlio Vargas, e é também um empresário muito preocupado com essa coisa de compliance. Eu só quero dar um exemplo. No período que eu estava falando, que eu tive em consultoria nessa empresa, eu vi chegar uma das maiores empresas do mundo, da área deles, e dizer assim, ó, inclusive o diretor da América Latina e o diretor dos Estados Unidos, a empresa europeia, falando um belo espanhol, dizendo, ó, nós estamos aqui porque nós fizemos uma avaliação e vocês é a empresa com melhor compliance em todo o Nordeste. E é por isso que a gente está aqui perguntar se vocês não querem trocar
de fornecedor. E a empresa não trocou porque estava satisfeito com o outro, mas ela estava perguntando, se quiser deixar o outro, a gente fecha as nossas representações, que a gente está tendo problema de compliance com eles, e passa para vocês. E aí a empresa teve que tomar uma decisão estratégica importante, e aí começar tudo de novo com uma outra. Duas gigantes. E acabou ficando com a gigante. Hã? Aqui que se fala na hora de flertar, nem sempre é toda verdade também, né? Claro, claro. Eu digo, mas claro, mas eles estavam insistindo no ponto compliance, que estavam tendo problemas compliance porque aqui estava em plena Lava Jato, aquela confusão toda, e eles apavorados, com medo de qualquer hora, uma marca dessa ser associada à corrupção e tudo, para eles isso é um desastre completo. E que não deu em nada, não deu em nada porque a empresa decidiu que não, que ia continuar com outro fornecedor. Mas deu sim, deu incentivo para a empresa continuar, dizer, compliance é nossa área, vamos em frente e tal. Então, pode também tentar, Bruno, ver se ele quer falar sobre essa experiência de compliance e tal, e a gente poderia pôr isso no final do curso, quando se discutir a parte de relação de ética, empresa e tal. Você pensa e pelo seu balançado de cabeça, você parece concordar. Então, a gente, na próxima semana, ao invés de ir para economia de empresa, a gente já vai para recursos e capacitações, né? Acho que Pois completa é. o curso. Agora aqui, como a gente tem gente que já viu os vídeos da semana e gente que não viu os vídeos da semana ainda, Podemos fazer um resumo, né? dá uma pincelada aí nos principais conceitos e Tá, tal, só para a gente resgatar e eventualmente alguém já começar a participar aqui no chat, né? certo. Pronto, a semana, essa semana que encerra hoje, a segunda semana que encerra hoje, para nós, que amanhã faz parte do programa de vocês, tem mais 2 horas, é, de, que não é com a nossa participação direta. O tema foi o problema de empresa, ou teoria do agente. Qual o problema? O problema que surge quando se separa a gestão da posse. É um problema antigo, e é por isso que a gente falou tanto na Companhia das Índias Ocidentais, que a Companhia das Índias Ocidentais é uma, digamos, expansão, não, é uma replicagem da Companhia das Índias Orientais, que foi formada para fazer negócios. O Oriente acabou indo para Índia, e acabou indo para, principalmente ali para aquelas ilhas ali do Pacífico e tudo, e acabou gerando também, passando pelos Estados Unidos, eles tentando ver se tinha um caminho ali por dentro, já por dentro dos Estados Unidos, em 600, que um navegador, um cara da companhia chamado Hudson, chegou no. É por isso que o rio Hudson tem o nome dele, foi o cara que chegou, mas ele estava, na verdade, era buscando um caminho para ver se chegava no Oriente por ali. Beleza. Então, a Companhia das Índias Ocidentais, na verdade, foi uma replicagem, digamos assim, da Companhia das Índias Orientais, e digamos que essas empresas foram as primeiras no mundo mesmo a separar definitivamente gestão como empresa, gestão de posse. Aí você vai dizer, e os portugueses também não. Os portugueses não eram exatamente uma empresa, era uma ação muito centrada no Estado, de, e era, eu diria, mais do que uma empresa, era um empreendimento. Era dizer assim, vamos fazer essa viagem, faz as contas aqui, vamos fazer o financiamento, acabou a viagem, vamos dividir os lucros e tal. A Companhia das Índias Orientais durou simplesmente 600, 700, quase 200 anos. A Companhia das Índias Ocidentais, sei lá, uns 160, mais de 150 anos. Então, realmente, eram empresas mesmo, vendeu ações, constituiu, e anos e anos e anos que esse negócio rolou até ser extinta, já beirando os anos 900, não é brincadeira. Então, mas quais são os problemas que surgem? O problema que surge é que o agente tem objetivos diferentes do principal, né? O objetivo do principal, vamos simplificar, é maximizar o lucro. Ora, o objetivo do agente,
simplificando também, você está falando agora de proprietário e CEO, mas a gente podia, essa relação agente principal também existe internamente na empresa. A relação de um gerente com um subgerente, com o empregado, também é a relação de agente principal. O cara passa os negócios para outro e não pode exatamente acompanhar de uma maneira direta e tal. Então, muito mais difícil ainda é o que tem a posse com a gestão, com quem faz a gestão. Então, surgem vários e vários problemas, né? Porque o interesse do agente pode não ser o do principal, né? E você aí desenvolve toda uma área de contrato, e a gente resumia dizendo o seguinte: tem um problema do consumo no trabalho, isso é, o agente ele pode, digamos assim, resolver gastar o dinheiro da empresa, sabe? O negócio, eu estou aqui, sou CEO aqui, eu sou quem define todos os gastos, sou eu que autorizo, sou eu que não tem ninguém aqui, pô, por que é que eu não vou agora comprar um jatinho ou um avião? Por que é que eu não vou comprar carro de luxo? Por que é que eu não vou comprar, fazer uma sede extraordinária? Claro que tem conselho fiscal, sim, mas a briga no conselho fiscal é grande, porque você tem os representantes também, os CEOs estão no conselho, e é fácil quem está no poder de tentar atrair os outros para suas posições, aliciar. Então, muitas vezes tem esse problema do consumo no trabalho, e tem um bom exercício lá só a única coisa que tem de numérico não, de algébrico, não tem nem número, só tem álgebra, para você ver quais são as condições de quando é que um consumo é consumo de fato, consumo no trabalho. Às vezes o cara compra um jatinho porque precisa de um jatinho. Você pode não gostar dos cantores sertanejos, isso aí é problema seu. Mas é muito comum que eles comprem um jatinho, e isso não é consumo no trabalho, não. Pô, se o cara tem que dar show hoje, aqui, amanhã, 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 não, o melhor negócio que ele faz na vida pode ser exatamente comprar um jatinho. Então, consumo no trabalho é quando você gasta, o gasto é maior do que os benefícios do gasto. E está lá um exemplo algébrico que vai ter também no questionário uma coisa desse tipo, baseado nisso, para pensar. E o, a aula, o vídeo, é como se estivesse preparando você para ler o vídeo. É como se estivesse, não, é preparando você para ler o vídeo, para você. É um pouco resumindo o que foi aquela aula enorme da semana anterior sobre isso. Foram 2 horas de aula bem puxado. Mas é isso. Mas que soluções existem? Bom, as soluções a gente analisou do ponto de vista da governança corporativa, olhou do ponto de vista da governança corporativa. Governança corporativa, entendendo como as empresas se planejam, como é que as empresas fixam seus objetivos, como é que as empresas fazem o seu controle, como é que as empresas distribuem suas obrigações e direitos e tudo mais. Então, na governança corporativa, por exemplo, uma parte importantíssima é a parte referente à compliance, quer dizer, como é que a empresa se relaciona hoje no Brasil, porque há 20 anos atrás isso não existia, era pouquíssimo, mas hoje a área de compliance das empresas está ficando grande, as empresas estão procurando especialistas e gente que trabalha em compliance. Tem uma grande busca para profissionais nessa área. Então, o cara, mas a empresa tem, uma das coisas que ela cuida é como é que a gente controla os ganhos da empresa, como é que a gente controla para saber se o agente, o CEO vai trabalhar, quais são os direitos dele, quais são as obrigações. Geralmente, as empresas fazem isso dentro da sua estrutura de compliance, fazem isso através de contratos que determinam, por exemplo, metas para os CEOs. Ó, a meta é crescer o faturamento, a meta é crescer o lucro, a meta é crescer o share da empresa no mercado. São todas metas bastante factíveis e combinações dessas metas. Então, tudo bem, mas as metas estão aí. Outro tipo de. Tem que acompanhar se o cara realmente vai atingir e ver quais são, vamos ver quais são os problemas, às vezes, com essas metas.
Outro tipo de solução é pagar o cara com ações, né? Diz, ó, tu vai pagar, tá aqui. Quando você acabar isso, o seu período do contrato, você tem direito a comprar, vai ter direito a tantas ações. Ou mesmo opções. Você tem a opção de comprar ações a esse preço aqui. Pô, cara, se eu valorizar essas empresas, já pensou, se eu valorizar essa empresa, eu posso, no final do período, estar rico aí, porque as empresas são supervalorizadas e eu tenho uma opção de compra que me permite comprar muito barato, beleza. Então, são várias as maneiras que as empresas têm, pagar com opções de ações, pagar com dinheiro, e a gente sabe que a estrutura de pagamento comum é essa mesmo, as empresas pagam uma parte de fixo e uma parte de variável, né? E, claro, isso depende da governança da empresa, depende da cultura, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a média é mais de 100%. O cara tem, digamos, ganha 1 milhão por ano, um CEO ganha 1 milhão por ano, e geralmente as metas, se ele cumpre as metas e tal, ele ganha 1 milhão ou mais de extra. Tal. Na Alemanha, isso é muito menos, cerca de 1/3 do valor do salário. No Brasil, na América Latina, em torno de 40%, tal, mas nos Estados Unidos isso é muito. Então, falamos também na estrutura de governança da diferença do shareholders e os stakeholders. Os shareholders a gente fala dos donos do capital, das ações de capital da empresa, de voto, tudo mais. E quando a gente fala dos stakeholders, a gente fala de todos os diretamente interessados, como inclui os shareholders, mas inclui os trabalhadores, inclui os financiadores, e de uma maneira mais aberta, inclui a sociedade, com o meio ambiente, essa relação toda. Então, a visão da empresa que o objetivo da empresa é maximizar o interesse dos shareholders, é o modelo tradicional da economia, e digamos que é o modelo padrão da economia americana, que também está se abrindo um pouco na direção dos stakeholders. Vocês vão ver muito isso nessas aulas finais sobre ética na economia e tudo mais. E na Alemanha, por exemplo, na Holanda, Bélgica, Países Baixos, da maneira geral, o modelo de governança é muito mais baseado nos stakeholders. Então, participam os trabalhadores do Conselho Fiscal, que isso não existe nos Estados Unidos, participam os bancos do Conselho Fiscal, os financiadores, que também não existe nos Estados Unidos nem no Brasil. Então, é um modelo mais aberto de gestão, pensando nos stakeholders. Cada um que tem a sua estacazinha lá, que tem o seu pedaço da empresa, você tem que prestar atenção. Enquanto que o shareholder, quem tem seu pedaço do capital, eu quero saber com aquilo ali. Um problema que levantamos na aula, talvez não tenha capacidade de memória de todos os detalhes, mas um problema que a gente levantou foi a questão de que existe hoje, nesse modelo, problemas dos free riders, quer dizer, os caronas, os caras que pegam carona com os outros. Então, esse é um problema muito sério, por exemplo, em ciência política. Vocês, não vou votar não, porque esse cara já ganhou a eleição, todo mundo já vai sair de casa para votar, eu vou aproveitar, eu vou para a praia, eu vou aproveitar, vou dormir. Você está pegando carona, claramente. Isso é um problema sério. Assim, nos grandes grupos, nos grandes sindicatos, por exemplo, não, já tem muita gente brigando por isso, agora eu vou ficar quieto aqui, que eles vão ganhar mesmo, e aí se ganhar aumento, eu ganho também o aumento, tudo. Isso acontece também nas empresas. Como as empresas hoje em dia, a posse de uma empresa hoje pode ser obtida com um percentual pequeno, 5, 10, 15, controle da empresa, você controla hoje com percentuais pequenos. O que acontece? Você pode criar problema de carona, o cara diz, eu vou agora me matar, vou agora me estourar aqui nessa empresa, eu tenho somente 5%, 6%. Eu gostaria muito que ela melhorasse muito de produtividade e tudo, mas esse negócio está muito enrolado. Então, isso cria muito espaço para os CEOs, né, para o agente, de fazer ação, porque ele sabe que, para ele, a gente, se ele ganhar, é tudo. Enquanto para os que estão controlando, o cara
está com problema de carona, quer dizer, eu vou me matar e tudo para ganhar 2, 3%, que é a minha participação, e os outros, os 5%, e os outros entram tudo aqui de carona e tal. Tem vários problemas. Você, quando cria esses incentivos, você pode criar esses prêmios muito grandes por desempenho, você pode criar um incentivo muito grande à corrupção. Dizem, alguns autores defendem que a corrupção do Enron, aqueles negócios todos, é por conta que os incentivos eram imensos, né? Que se as empresas tivessem bons resultados, aqueles executivos viravam bilionários, não milionários. É normal que um CEO seja milionário, mas era incentivo para se tornar bilionário. Então, muita gente diz, ó, esses incentivos grandes demais levam o cara a fazer qualquer coisa. Depois tem problema de curto prazo, longo prazo, né? Às vezes o cara diz, bom, minha meta é aumentar o faturamento. Ok. Eu tenho aqui aquela pequena empresa ali que tem 10% do mercado, não é muito negócio fazer digamos, diversificação horizontal. Não seria bom negócio. Agora, não, mas de todo modo, se eu fizer, eu garanto o meu aumento de 10% das vendas e eu vou tocar esse negócio para frente. E se fosse fazer uma decisão em função direta dos interesses dos shareholders, podia dizer, não, essa empresa é melhor deixar ela aí de lado e tudo. Então, queria, como tudo na vida, e economista, isso tem que ficar muito claro. Nós estamos numa profissão muito diferente da profissão dos advogados. O trabalho dos advogados é ver um enfoque que lhe é favorável e explorar esse enfoque até o final. Assim trabalham os advogados. Os economistas são um tipo especial de esquizofrênico, né? Ele vive vendo vantagens e desvantagens, custos e benefícios. Quer dizer, não é uma profissão muito saudável, não, porque, porra, um advogado só quer saber disso, né? Ele vai jogando fora tudo que seja contra a visão dele. O economista não, fica buscando dos dois lados, uma espécie clara de esquizofrenia. Tem essa vantagem, mas tem essa desvantagem. Tem essa vantagem, para depois pesar tudo isso e fazer a análise de custo-benefício, saber se vale a pena ou não. Seguramente vale a pena esse tipo de comportamento, esse tipo de procedimento, porque as empresas continuam administrando assim, pagando uma parte do salário fixo, uma parte do salário variável. Se a gente tivesse tempo, isso foi comum, isso a gente aconteceu várias vezes em outros cursos de economia de empresa, a gente via os modelos matemáticos de contratação. Quer dizer, como é que a empresa deve contratar um executivo? Se o cara, por exemplo, indiferente ao risco, o melhor seria arrendar, dizer, ó, tu me paga tanto e o resto aí tu te vira, quer dizer, passa o risco todo para ele. Se o cara é indiferente ao risco, ele faz as contas, ia ver se a esperança de ganho nos dois lados batiam e de aceito ou não. Enquanto que um cara avesso o risco, você vai ter que, em geral, você é obrigado a pagar ele uma parte fixa, que ele vai dizer, não vou querer assumir todo o risco, não, e tal. Tá, mas essa parte não está no nosso curso desta vez, que a gente está começando. Mas é possível que na próxima versão isso já tenha retorno. Mas para entrar um tema tem que tirar outro, porque não cabe tudo no curso. E como tudo na vida, principalmente os economistas sabem disso, tem custo e oportunidade. A gente sabe que tem a vantagem de botar esse tema, sim, mas tem a desvantagem que vai ter que tirar outro tema. E aí, vamos ver. Então, essa é uma parte, a parte dos incentivos, quer dizer, as empresas, através da sua governança, criam esse tipo de incentivo para os CEOs com aquelas vantagens. O cara vai brigar pelas metas, ok. Mas também com a desvantagem, que a gente enfocou mais a desvantagem do que a vantagem, porque as vantagens são óbvias. O cara tem a meta e o cara diz, te vira para atingir suas metas. Se não atingir, você, além de não receber nenhuma grana por isso, você ainda se arrisca a não ter seu contrato renovado. Ô, Kerry, Pois não. desculpa de interromper, mas é porque tem um comentário aqui do Elidomar que eu acho que casa bem com o que você está falando.
Está falando assim, o problema também é quando a gente quer garantir o status quo, e aí se torna avesso ao risco e prejudica a empresa. Sim, esse aí é um problema que eu já devia ter falado, tá certíssimo. É muito comum também que a empresa, uma melhor situação seria uma situação de se arriscar. A empresa, naquele momento, assumiu o risco, fazer as contas e falou: esse risco vale a pena tomar. Mas o CEO que está lá diz: não, 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 o negócio aqui já deixa assim mesmo, que assim mesmo já está bom demais para mim. Isso a gente vê muito em várias situações da vida. Jogador de futebol, né? Técnico de futebol, isso é muito comum, muito comum. O cara, pô, a gente podia fazer isso, tal, tal. Não, 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 não. Deixa assim mesmo, que o empate já vai bem, já tá bem demais. E nessa coisa de empate, muita gente já perdeu o campeonato. Quem é do Náutico aí sabe dessa história, muito dessa história. Então, o cara, não, vou empatar, não, empatar já tá muito bom e tal. Quer dizer, porque ele quer manter o status, o negócio já tá bom para mim, então as empresas sofrem muito por conta disso e perdem muitas oportunidades porque os interesses do agente não são necessariamente os interesses do principal. Teoria do contrato. Teoria do contrato é uma teoria que desenvolve modelos, um modelo matemático para garantir dizer, ó, um contrato desse tipo, com um agente que tem essa psicologia de risco, é o melhor tipo de contrato, porque isso é que faz com que os interesses das duas partes tendam a convergir. Nunca vão convergir completamente, mas tendem a convergir. Então, Eliomar está fazendo um comentário absolutamente coerente e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Como sempre, dá boas sugestões. Pronto, então, e controle. As empresas precisam, além de criar os incentivos, tem que criar também os controles. E na aula está dividido em dois tipos de controle. Uma divisão óbvia, de controle interno e externo, mas está dividido porque são muito diferentes esses tipos de controle. Quer dizer, os controles internos da empresa, a gente sabe como se dão. Quer dizer, as empresas têm conselho fiscal, às vezes o conselho fiscal tem membros também que são contratados externamente. Mas é um tipo diferente de controle que é o controle externo. O controle externo é aquele controle em que as empresas pegam o apoio dessas grandes consultorias especializadas, as consultorias especializadas em marketing, por exemplo, principalmente na área de finanças, de controles financistas. Então, esse pessoal vai para cima das empresas e ficam nas reuniões controlando os indicadores de desempenho e tudo para que o conselho possa cobrar do agente, quer dizer, o principal possa cobrar do agente o desempenho, né, e na direção das metas. Então, controle externo é um controle muito, muito importante numa empresa. E essas consultorias vivem muitíssimo, muitíssimo disso. Essas consultorias vivem muito, muito de vender serviços, né? De vender serviços, e entre esse serviço tem esse serviço de controle, quer dizer, de controlar o desempenho das empresas. Por quê? Porque a maioria dos shareholders, eles não conhecem a empresa, não sabe, nem pode conhecer. Uma coisa que eu não falei, quer dizer, essa divisão de capital-trabalho tem vantagens e desvantagens para os economistas. A vantagem, uma grande vantagem, é que na divisão você permite que pessoas que não sabem nem sequer o que é um motor elétrico podem investir na Tesla, não tem o menor problema. Você confia no projeto, faz as contas e investe lá. Então, separou a habilidade. Gente que não tem habilidade de gestão nenhuma pode tomar conta de empresas enormes, sim, mas ele tem capacidade de gestão do capital e deixa a gestão das empresas para outro. Então, isso permite uma expansão muito grande do universo das empresas, porque você não precisa que haja a coincidência.
Ah, pô, tu tem muito dinheiro, por que não vai para essa área? Ah, não posso não, não conheço nada dessa área. Sim, você não conhece, mas tem um monte de empresa aí que se dá bem, você pode comprar uma parte da empresa. Então, os fundos de investimento vivem disso, de olhar as empresas e tal, não entende nada da área, vai dentro, tenta entender um pouco, passa um bom tempo, entendendo, discutindo, perguntando, cobrando, aí manda, é assim que acontece, aí manda as empresas de consultoria para dentro, para levantar os dados, assina um contrato de confidência, dizendo tudo que vocês virem aqui dentro, se divulgarem, não, de ambas as partes, então as empresas vão para dentro e levantam tudo. Quer dizer, isso tudo é controle externo, né? E as empresas vivem de fazer esse tipo de controle externo usando essas consultorias. E tem também, né, o controle interno. Luiz, você podia dar uma passada, assim, pegar a aula assim, passar, só mostrar que são oito slides, né? Aí mostrar assim, porque é mais ou menos o que eu acabei de falar. Aí Tudo bem. ver, né? Eu acho que é uma Tá. boa para resumir tudo Vou isso. compartilhar a tela aqui, Uhum. aí a gente dá uma olhadinha. Compartilhar. Verifica aí para mim, por favor, que você está vendo? Beleza, é isso mesmo. Então, aqui, ó, consumo do trabalho, a gente falou um pouquinho. É. Governança corporativa, reforçou a E, ideia do termo governança corporativa, sendo diferente de estrutura de governança. isso. Os três soluções para o problema de agência, contratos de incentivo, monitoramento interno, monitoramento externo. Aí tem aqui o gancho para a gente falar um pouquinho da Enron, né? No pagamento com ações ou opções de compra de ações. Uhum. Depois a gente pode voltar aqui, tá? Mas em seguida vem problemas com os contratos de incentivos, então que eles podem, de alguma forma, gerar Incentivo resultados. grande, isso. O Isso. monitoramento externo que você mencionou, pelos credores, por analistas de mercado. O monitoramento interno, que inclui o conselho fiscal, mas também o monitoramento de acionistas e tal. O fato de que esse monitoramento pode estar centrado no interesse do proprietário, shareholders, ou nos stakeholders, que seria, digamos, as grandes partes interessadas, como a comunidade do entorno, a economia da região, enfim, associações e tudo mais. E aí, no final, você falou um pouquinho sobre mais um prêmio Nobel, que a gente está sempre discutindo aqui questões que são vencedoras de prêmio Nobel. Então, quer voltar lá na questão do contrato de incentivo, problema e como soluções? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente discutir. Vale a pena terminar a aula com essa, com Porque essa. aí dava, inclusive, para falar da Enron, né? Os problemas. Sim, com certeza. Eu acho até que você conhece até o caso da Enro melhor do que eu, mas acho que podemos falar sobre isso. É um Tá, vamos. caso paradigmático, né? Eu faço uma apresentação rápida de 2 minutinhos e você dois, você sabe, né? Igual o Homem da Cobra, dois que são É. 5 minutos. Dois, dois que são dois blocos de 5. Aí você vai e me corrija, me complementa, por favor, tá? Tá, então vamos lá, gente. Nós estamos lá falando de uma empresa que surge como uma grande solução, uma empresa capaz de se articular e articular soluções no mercado de energia. Então, no mercado de energia, é bom a gente falar um pouquinho. Antigamente, a gente tinha uma coisa muito convencional, em que o mercado se dividia entre empresa geradora, empresa de transmissão, empresa de distribuição e, e algumas empresas verticalizadas, fazendo um pouco de tudo, mas esses segmentos meio que separados. Só que com o passar do tempo, as pessoas começam a vender energia num mercado separado, um mercado quase de commodity. Então você consegue fazer contratos dizendo assim: eu vou comprar 150 megawatts de energia para ser entregue em fevereiro do ano que vem. Aí você fala assim, mas por que eu vou comprar antes? Qual que é a vantagem de comprar? Não, peraí, meu amigo, é porque você pode comprar e fixar um preço. Então, é um contratos futuros, de entrega futura daquela energia.
Então, dentro do setor de energias, crescentemente, a gente vai vendo as soluções, né, de contratação migrando para dentro desse mercado, de contratos futuros, de contratos derivados e tal. Então, não, eu não quero comprar energia, não, mas eu quero comprar um seguro. Um seguro que, se a energia subir acima de X, eu vou poder comprar nesse preço X. Tá, mas então vamos ver qual que é o risco disso acontecer, vamos arrumar lá um modelinho matemático e vamos cobrar de você um prêmio pelo seguro. Igual a gente paga um prêmio para ter o seguro de automóvel, aquilo está associado ao risco do carro ser roubado. Então, qual que é o risco de a energia subir acima de um tal valor? Pronto, tá. Então, a Enron é uma empresa principalmente desse mercado. Ela passa a ser uma empresa que negocia energia, não apenas energia, mas principalmente energia, e ela começa a se dar muito bem, começa a fazer muito dinheiro, começa a ser uma campeã, comprando e vendendo e negociando. Só que, a partir de um determinado ponto, a estrutura de incentivos, perdão, os contratos de incentivos que foram definidos para os gestores eram contratos do tipo assim: fecha o olho e siga apenas essa meta. Gente, escuta bem isso que a gente está falando aqui, porque isso acontece em empresas que está aí na esquina da sua casa. Isso acontece em empresas no mundo inteiro, e isso é uma questão, digamos assim, premente do capitalismo atual. E cada vez mais as empresas estão definindo indicadores que vão dizer se o gerente, o gestor, vai ganhar X, Y, Z. E existe esse perigo da pessoa esquecer a empresa, esquecer o sócio, esquecer a sociedade, esquecer tudo e falar assim: o meu objetivo de vida é fazer aquele indicador subir 10%. Não interessa como, não interessa. Então, na hora que a gente define esses contratos de incentivos, esses resultados por meta, esses indicadores de desempenho, é preciso que a gente tenha uma sabedoria, é preciso que a gente vá calibrando esses incentivos. E o caso da Enron é emblemático nesse sentido. Por quê? Porque ele definiu os incentivos para os gestores que diziam assim: vocês vão ganhar mais dinheiro se a ação for mais valorizada no mercado. Não interessa se essa valorização é real ou é irreal, se eu estou publicando informação real ou não real e as pessoas estão acreditando. Então, de alguma forma, os gestores passaram a ser marqueteiros de ação. Eles começaram a dedicar mais tempo a pensar que tipo de ação que eles podem tomar, que geraria o máximo impacto nos analistas do mercado financeiro e que, portanto, reforçariam a mensagem de que essa empresa é o next big thing, é a empresa mais extraordinária que tem. E enquanto esses contratos perduraram, esses caras foram ficando ricos, cada vez mais ricos, cada vez mais ricos. Mas assim, qual que é o problema em tudo isso, professor? Sim, o problema em tudo isso é que não se estava mais buscando a maximização da empresa, a maior eficiência da empresa, a sua melhor capacidade de fazer negócios, de prover soluções. O que estava se incentivando eram informações, muitas vezes falsas, fraudulentas, mas que tivessem o máximo impacto na geração de boa percepção da imagem lá no mercado. Dentro dessa história, foram envolvidos todos os empregados da companhia e das companhias subsidiárias. A turma começou a botar os contratos os fundos de pensão de todo mundo começaram a ser municiados ou cada vez mais uma participação maior no investimento na própria empresa. Isso acontece que se você está lá 15, 20 anos trabalhando nessa empresa e sua aposentadoria está chegando, você espera na hora que for vender ou na hora que for realizar o seu investimento, você vai ter um amplo ganho. E isso não aconteceu. Esse castelo de cartas caiu. Me ajuda aí, Kerly, o que faltou na minha descrição? Não faltou nada. Eu acho que falta digamos, eu poderia até um pouco mais atrás. A gente teve, assim, tem pontos marcantes. Acho que você, quando olha a história do compliance, isso é uma bela história. Ela tem grandes pontos marcados.
Quer dizer, a lei antitrust nos Estados Unidos é um fato disso. O problema de trust estava ficando grave, então os Estados Unidos tem uma lei antitrust que é resultado da detecção de uma ação criminosa das empresas contra a concorrência. Então, os Estados Unidos tiveram a lei antitrust. Tem várias, eu digo, mas vamos pensar, no governo Clinton, não, sempre confundo, o governo qual é o presidente americano velho mais vivo, Luiz? Tu que é americano? É o George Bush? Hã? George Não, Bush. não, eu digo o Jorge morreu, o velho, morreu recentemente. Morreu, é verdade. O Clinton, eu sempre confundo Carter. Jimmy Carter. No governo Carter teve também um problema, um escândalo enorme, enorme, e foi daí que veio, pela primeira vez no mundo, uma lei que controla o comportamento das empresas americanas no exterior. Então, isso foi uma novidade muito grande. A lei da corrupção, quer dizer, a lei anticorrupção. Anticorrupção, porque no sentido que era a corrupção dos agentes no exterior. Ela corrompia os agentes no exterior para as empresas americanas se dar bem e tudo. Ora, quando as empresas americanas começaram a pressionar o governo, dizer, que negócio é esse? Nós estamos aqui submetidos a uma lei rigorosa, não podemos subornar os governos, os agentes no exterior, e não existe essa lei no mundo. Então, os Estados Unidos, com o poder que tem, foi na OCDE e falou, não, a lei está aqui nos Estados Unidos, então essa lei tem que valer. Então, essa lei vem se espalhando pelo mundo todo, foi para a Inglaterra, e no governo Dilma, já no final do governo Dilma, você teve a lei anticorrupção no Brasil. A lei anticorrupção no Brasil foi quem permitiu, foi essa lei do governo Dilma que permitiu a Lava Jato, porque não existia no Brasil essa possibilidade de delação, por exemplo. Então, entrou na lei, ali, existia essa coisa delação premiada. Não existia, por exemplo, essa possibilidade do cara diminuir a pena, a empresa pagar muito menos desde que ela se comprometesse a dar informações, tá? Isso era da legislação americana, tudo, e entrou no Brasil. Então, isso é um caso. A Aero é outro caso, já mais na frente, quer dizer, no mercado de ações, mercado futuros, houve aquele escândalo enorme, também houve uma mudança muito grande nesse mercado. Uma mudança, quer dizer, então tem rupturas, né? Se você estudar essa história do compliance, vai tendo rupturas, vai acontecendo uma coisa muito grave, aí você faz a ruptura e continua. Mas uma coisa fundamental para se entender em tudo isso, e aí sempre foi a minha grande crítica à Lava Jato, é que nenhuma situação dessa as empresas foram prejudicadas. Então, a ideia sempre era preserva a empresa, você tem que punir os culpados. É mais ou menos a ideia. Não existe empresa culpada. Culpada são os que tomaram a decisão. Então, eu gosto muito, inclusive escrevi um artigo disso e publiquei, e vou colocar no site, já que estou falando no tema, onde eu falo disso, quer dizer, problemas da Lava Jato, que tem tudo a ver com o nosso curso. Quer dizer, o problema de quê? De que as empresas pagaram muito caro quando não eram as empresas que deveriam ter pago. Não era o Odebrecht que devia ter pago. E existia um mecanismo legal, falo lá no artigo, existia um mecanismo legal de fazer com que a família Odebrecht pagasse pelo que cometeu. Mas destruir uma empresa é outra parte extraordinária de economia de empresa, que a gente também não pode estar no curso, é essa de dizer que as empresas têm trajetória. As empresas têm o que se chama de path dependency. Ela tem dependência de trajetória. O que uma empresa... Não existe essa história de que junta de novo os engenheiros e junta de novo e tal, a gente faz uma nova Odebrecht. Mas nunca. Essa destruição que custou bilhões, o que a Lava Jato obteve de retorno é insignificante em torno das perdas geradas pelas empresas e perdas que poderiam ter sido evitadas se o foco fosse, como foi nos Estados Unidos, pessoas e não empresas. Quer dizer, no Brasil, infelizmente, a coisa perdeu a mão e as empresas foram praticamente destruídas. Não é possível que grande parte dessas empresas não se recuperem mais, estão
em recuperação judicial, hoje estão trabalhando com 10, 20, 50% da sua capacidade, já eram verdadeiros gigantes. Então, eu vou pôr esse artigo aí no blog, porque tem essa parte daí, uma parte que tem tudo a ver com o nosso curso, e tem essa discussão entre shareholders e stakeholders. O final do artigo é sobre a discussão entre estrutura, governança corporativa centrada nos shareholders ou nos stakeholders. Então, dá uma olhada nesse artigo, um artigo simples, que pode ser lido em 10 minutos no máximo e tal. Então, isso é um aspecto interessante, saber que isso não é o fim do mundo. O mundo não se acaba numa crise dessa. Geralmente, o que acontece é, numa crise dessa, você cria condições para que as empresas, né, vão para um patamar superior. Você comparar hoje uma empresa no Brasil, nos Estados Unidos, em termos de compliance, meu amigo, não tem nada a ver com 20 anos atrás, com 30 anos atrás, com 50 anos atrás. As empresas podiam tudo. Hoje as empresas se pelam de medo no mundo inteiro. Por quê? Por exemplo, uma coisa criminosa, na minha opinião, contra a Petrobras, quer dizer, um negócio que podia ter sido corrido em segredo de justiça, acabou a Petrobras sendo penalizada no mercado americano com muitos e muitos bilhões de dólares, muitos e muitos bilhões de dólares, que mais absurdamente os procuradores queriam que esse dinheiro viesse para ele gerir, criar um instituto para ser gerido por Dallagnol e companhia, e que a reação dos políticos foi a melhor. Bom, vai ser o maior partido do Brasil, se o dinheiro for para a mão do Ministério Público para gerir o presumido ganho da Petrobras, dinheiro de volta da Petrobras. Dinheiro de volta coisa nenhuma. Foi exatamente a ação deles que gerou a perda e estavam querendo usar essa perda de volta. Mas essa discussão, estou saindo do tema da nosso curso de Economia de Empresa, mas o artigo que está lá sobre as empresas, sobre a Odebrecht, sobre a Lava Jato e sobre governança corporativa baseada nos shareholders ou nos stakeholders, tem tudo a ver com o nosso curso, e vamos pôr lá no blog, sem nenhuma obrigação de ler. Isso é somente para as pessoas que não tem nada a ver, nem vai ser ninguém cobrado sobre isso, nem vai nada, mas está lá uma opinião de um dos professores, não necessariamente dos dois, sobre o tema. Vale a pena ler. Agora, Luiz, eu acho também que vale a pena a gente começar a pensar em acabar com a aula. Já está 2 horas de aula, mais de 2 horas, que 10 para as 8 já estava. Vamos dar uma chance, E agora pedir para os alunos se manifestar, né, quem quiser falar, e fechamos. uma chance derradeira aqui de comentários antes da gente fechar o período de gravação da aula. Ó, o Elidomar comentou assim: o que o mestre está falando faz me lembrar da demissão do Steve Jobs da Apple, empresa que havia fundado. Eu gostaria de ouvir. Liga o microfone, Elma, e fala. Fala. É uma coisa importante ouvir você falando, porque ele lembra. Eu não estou. Dos interesses, mestre, que o mestre está falando aí dessa questão dessa transação, a agente principal, né? De como ele contrata acho que foi era o ex-presidente da Pepsi, a época, ele contratou, ele foi o fundador da Apple, né, com o Wozniak, e depois ele contratou uma pessoa para ser o CEO, ele também fazia parte da diretoria, mas depois o Steve Jobs começou a fazer ações que a própria diretoria não concordava. E ele terminou, devido a essa dissonância de interesses, terminou por a diretoria decidir demitir da Apple. Como CEO, verdade. Verdadeiríssimo. Como CEO, exatamente. E depois, 10 anos depois, ele volta. Ele cria a Next, uma outra empresa depois, e 10 anos depois, em 97, ele volta e tem todo o glamour da Apple. Né? Mas também inventou uma solução tecnológica novo, né? Os smartphones, digamos assim, e fez aquele sucesso absurdo. Então, eu sugiro também, quem não tiver muito o que fazer, trabalho, de curso e tudo, se quiser ver a biografia de Steve Jobs, a biografia de Steve Jobs é uma maravilha sobre isso que o Eliomar está falando.
com detalhes como aconteceu essa saída dele, o retorno dele para a Apple e tudo mais. E Luiz, que fala aí do... Como é que é o nome do cara da, da Tesla? Como é o nome dele? Que é aquele maluco lá da Tesla. Elon Musk. Musk. De onde ele era? Ali do oeste, né, Luiz? É da África do Sul. Da África do Sul, da África do Sul. E o Steve Jobs diz lá na biografia, eu não acreditei quando eu li no The Economist, foi por isso que eu fui ler a biografia, que ele diz lá, a Microsoft nunca vai concorrer com a gente, porque enquanto eu estava no ashram, na Índia, experimentando tudo, ele estava aqui nos Estados Unidos fazendo isso aí, essa empresa daí nunca vai chegar ao nível de criatividade da nossa e tudo. Na verdade, o que acabou ganhando foi um mix das duas, né? Um pouco de cada um pouco da criatividade exacerbada da Apple, um pouco do desenvolvimento, digamos, mais no modelo germânico de empresa controlada da Microsoft, e o fato é que todos ganhamos com esse mix, né? Uma empresa super criativa e, ao mesmo tempo, uma empresa super, digamos, formalizada e tudo mais. Beleza, por mim eu me dou muito satisfeito já, né, por essa manhã de sexta. Vamos interromper, então, aqui a gravação, agradecendo a todos mais uma vez. Espero que as pessoas acessem esse vídeo, mesmo quem não está aqui na sala, depois voltem a esse vídeo, tirem suas dúvidas e voltem a dialogar com a gente, tá? Muito obrigado a todos, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Vou interromper a gravação aqui agora, gente.